Olá, queridos. Quero deixar para você uma declaração de Jesus das mais importantes. Está lá naquele texto conhecido em João capítulo 10, onde Jesus se identifica com o bom pastor. O versículo que eu quero deixar para você é o versículo de número 9. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, o texto diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Que coisa gloriosa, irmãos. O interessante é que hoje a indústria, do cinema está muito desenvolvida. Eu, por exemplo, no meu tempo de infância, eu sou do tempo da televisão preto e branco. Você se lembra dela? Eu sou do tempo que televisão tinha válvula. Você ligava a televisão e a gente ficava esperando assim, 1 quilômetro para a televisão esquentar e a imagem aparecer. E se a gente quisesse ter uma televisão colorida, a gente comprava aquele plástico. Você lembra do plástico? Aquele plástico que a gente colocava à frente da tela da televisão. Ele tinha uma parte azul, outra parte marrom e outra parte verde. Era um gozo aquele plástico. E a televisão parecia que a imagem assim, tinha uma corzinha. Mas hoje em dia a tecnologia está avançadíssima. Hoje tem o cinema 3D. Hoje tem, por exemplo, a televisão 3D, que você assiste aquelas imagens e a coisa salta da tela. Hoje a imagem está digital e a gente vê as coisas com muita perfeição. O interessante é que o Senhor Jesus, ele se identifica com o pastor e também com a porta do aprisco das ovelhas. E aqui ele fala dessas dimensões também da salvação. Eu gosto de tratar esse versículo 9 como os 3 Ds da salvação, as 3 dimensões da salvação. Porque Jesus, ele diz assim, olha, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Então Jesus está falando aqui da obra salvífica que ele veio realizar no coração do homem. E aí então ele diz assim, olha, você entrará e sairá e achará pastagem. Eu vejo nessas 3 expressões de Jesus os 3 Ds da salvação, as 3 dimensões da salvação. A primeira dimensão que Jesus fala é a dimensão da proteção. Ele diz que se nós formos salvos, nós entraremos. Ele é a porta. Então, Jesus fala agora da dimensão da proteção. Em Cristo, nós estamos protegidos. Em Cristo, nós estamos seguros. Em Cristo, nós temos a certeza de que nós somos guardados pelo Senhor. A Bíblia diz que nenhum mal chegará à nossa tenda. A Bíblia diz que nós somos o jardim fechado. E a ideia do jardim fechado lá em Cantares é a ideia da proteção. Jesus é aquele que nos protege. Jesus é aquele que nos guarda. Jesus é aquele que cuida de nós, nos protegendo contra as ciladas do diabo. O salmista disse que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão a gente coloca a cerca elétrica. Mas glória a Deus, porque a primeira dimensão da salvação em Cristo Jesus é a proteção. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo o medo. Portanto, meu amado, se você já experimentou a salvação em Cristo, saiba que você está seguro nas mãos de Deus. As ovelhas que o Pai me deu, Jesus fala nesse texto, de maneira nenhuma e ninguém as arrebatará das minhas mãos.
mãos. Louvado seja Deus que as mãos de Cristo são seguras para segurar as nossas tão débeis mãos. Mas nós ainda vemos aqui nesse texto a segunda dimensão da salvação. O texto diz: entrará e sairá. Olha que coisa interessante. A primeira dimensão da salvação é a proteção, é a segurança. Mas a segunda dimensão da salvação é a liberdade. O texto diz que nós entraremos e sairemos. E olha que coisa interessante, irmãos. Em Cristo nós experimentamos a verdadeira liberdade. Em Cristo nós podemos experimentar efetivamente o que é ser livre, o que é não ser escravo das paixões, dos vícios, do pecado, das condutas que nos afastam de Deus e das pessoas. Como é bom saber, querido, que a verdadeira liberdade, como aquela propaganda tão antiga, não é usar uma calça jeans. A verdadeira liberdade é experimentar a salvação em Jesus Cristo, porque Jesus diz que se o Filho nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Tem gente que acha que liberdade é fazer o que quiser, quando quiser e do jeito que quiser. Meu amado, você está enganado. Isso não é liberdade. A verdadeira liberdade é você ter o poder de fazer aquilo que dignifica a Deus e traz benefício para você. A verdadeira liberdade consiste em dizer sim para as coisas de Deus e consiste em dizer não para aquelas coisas que a gente sabe que nos machucam, que traz desgosto, que traz infelicidade para o nosso coração. Liberdade não é você dizer sim para tudo, não. Liberdade é você ter o poder dado pelo Espírito Santo de dizer não ao pecado, de dizer não àquilo que você sabe que desagrada a Deus e que causa infelicidade na sua vida e nos seus relacionamentos. Portanto, meu amado, está aí a segunda dimensão da salvação em Jesus. É a liberdade. Graças a Deus que nós somos livres. Graças a Deus, querido, que as amarras se quebraram, os grilhões se romperam. E graças a Deus que agora eu tenho o poder de dizer não para aquilo que eu sei que pode ser destrutivo na minha vida. Mas ainda há uma terceira e última dimensão da salvação que Jesus trata aqui no versículo 9. Olha o que ele diz. Ele diz que nós entraremos, ele diz que nós sairemos e ele diz que nós acharemos pastagem. Que coisa bonita. A primeira dimensão da salvação é a proteção. Estamos seguros nas mãos de Deus. Segundo é a liberdade. Graças a Deus que nós somos livres como filhos de Deus. E a terceira dimensão da salvação que Cristo nos proporciona é a provisão. Jesus diz: e acharão pastagem. Como é bom, querido, saber que Cristo cuida de nós. Como é bom saber que Jesus é um Deus providente, que cuida de nós, que preserva a nossa vida, que nos dá o sustento e tudo o que é necessário para a gente desfrutar das maravilhas que Ele mesmo criou. Como é bom saber, querido, que em Jesus eu encontro a provisão para minha alma. Como é bom saber, querido, que em Cristo eu estou satisfeito. É isso que o salmista diz no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em outras palavras, eu me satisfaço em Jesus. Ele é a minha satisfação. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Cristo é a minha suficiência. Ele provê tudo que eu necessito para ter uma vida livre, para ter uma vida honrada, digna,
para ter uma vida alegre, cheia de paz, de felicidade nesse mundo. Que coisa boa, irmãos, é saber que o Deus que chama é o Deus que sustenta. Como é bom saber, querido, que nós somos sustentados por Jesus. Nós somos ovelhas do seu pastoreio e Ele providencia para nós o sustento. Oh, querido, como é bom saber que o pão nosso de cada dia nos é dado por Jesus. Como é bom saber, querido, que os filhos de Deus, aqueles que Jesus alcançou com a sua salvação, eles gozam dessa doce providência de Deus. Portanto, meu amado, quão grande salvação foi realizada em favor de nós. Por isso, meu querido, você que me ouve, se você de repente ainda não foi alcançado por essa salvação, se você ainda não experimentou essas 3 dimensões gloriosas da salvação, você pode fazê-lo. É só você crer no Senhor Jesus, é só você depositar sua fé e a sua confiança em Jesus, é só você se aprender dessas verdades, aprendê-las no seu coração. É só você, querido, entrar nesse gozo maravilhoso de Deus em Cristo Jesus, que a salvação é concedida a você pela graça. Portanto, meu amado, hoje a gente vai no cinema e assiste os famosos filmes 3Ds. Mas olha, Jesus já tinha dito isso, as 3 dimensões da salvação. Vamos recapitular? Primeiro é a dimensão da proteção. Em Cristo nós estamos seguros. Segundo é a dimensão da liberdade. Em Cristo nós experimentamos o que é ser livre. E terceiro é a dimensão da provisão. Em Cristo nós experimentamos o sustento e a provisão diária para a nossa vida. Portanto, meu querido, essa salvação ela é oferecida a você por Jesus Cristo. Portanto, querido, acolha essa salvação. Se aproprie dessa salvação. E tenha você também essas 3 dimensões tão gloriosas na sua vida e no seu coração. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.